Oi, gente. Boa tarde a todas e a todos. É, Estamos começando aqui o painel sobre digitalização da educação e tecnologias de vigilância. Meu nome é Bárbara Simão, eu sou coordenadora de pesquisa na área de privacidade e vigilância no Internet Lab, um centro de pesquisa em direito e tecnologia. E nós temos trabalhado com esse tema há algum tempinho, né? Nesse ano a gente publicou um relatório sobre reconhecimento facial em escolas públicas brasileiras, e por isso nós quisemos organizar esse painel, e esse painel está sendo co-organizado com o Instituto da Hora, que está sendo aqui representado pela Nina. E a gente vai falar um pouquinho, primeiro sobre o uso de tecnologias de vigilância na educação, especialmente reconhecimento facial, e depois um pouco sobre estratégias contra-hegemônicas, ou seja, como utilizar a educação também por movimentos de transformação digital, e que, enfim, construam essas estratégias pela população infantil, público adolescente, jovem na América Latina. Queria começar um pouco falando sobre essa pesquisa que a gente fez pelo Internet Lab, vou também fazer uma breve apresentação das pessoas que estão falando aqui com a gente hoje. Durante o ano passado, a gente avaliou algumas cidades que escolas públicas estavam usando essas tecnologias, e a gente descobriu que, embora a maior parte delas ainda não tivesse completamente implementada, na verdade, grande parte delas ainda não tinha uma utilização muito, enfim, que fosse disseminada pela cidade inteira ou por todas as escolas, elas estavam confiando muito num discurso de utilização, especialmente do reconhecimento facial, como uma tecnologia que pudesse enfrentar problemas estruturais da educação pública brasileira, né? Ou seja, otimização de gestão do ambiente escolar, ou até mesmo para a contagem de merendas. Os gestores públicos, e até em parte pessoas que estavam ali cuidando da utilização desses projetos, né, estavam muito tendentes a acreditar que uma tecnologia como essa pudesse ser vista como algo que vai ser capaz de melhorar a gestão escolar. E isso é bastante questionável, né, do ponto de vista da privacidade, considerando que essas aplicações são acompanhadas por muitos desafios relacionados aos riscos envolvidos, especialmente quando a gente está falando de grupos historicamente marginalizados, né? E esse cenário é ainda mais complexo quando a gente considera que o público-alvo dessas tecnologias no ambiente escolar são crianças e adolescentes. Bom, para esse painel, então, e para discutir esse tema, eu estou contando aqui com a Catarina de Almeida Santos, que é professora da UNB, com a Jamila Venturini, que é co-diretora executiva da Derechos Digitales, com a Karina Menezes, que é pesquisadora e é doutora pela Universidade Federal da Bahia, e com o Alexandre Zago Boava, que é militante do MTST. Sem mais delongas, eu queria começar passando para a nossa primeira pergunta, que vai ser direcionada à Catarina. E Catarina, justamente considerando, né, que uma das questões que permeia, né, o uso dessas tecnologias por parte das escolas é o fato de que os atores da gestão pública tendem a achar que essas tecnologias podem ser consideradas como úteis à solução desses problemas estruturais da educação brasileira, como superlotação de salas, contagem de merendas. Eu queria que você falasse um pouco sobre os problemas de se enxergar essas tecnologias dessa maneira, e se hoje há alternativas ao uso, aqui falando mais especificamente do reconhecimento facial, mas se você quiser também abordar outros tipos de tecnologias de vigilância, fique à vontade, e se há alternativas ao uso dessas tecnologias no âmbito de escolas públicas. Então, Catarina, eu queria passar a palavra para você, fica à vontade para fazer a sua exposição. Muito obrigada. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. É um prazer enorme estar aqui nessa mesa, nesse debate.
Queria agradecer a Bárbara, né, a Bárbara Simão, que vem aí dialogando, a gente vem mantendo esse diálogo desde o ano passado, antes, na época da produção do relatório. Agradecer a oportunidade de estar aqui também com a Nina, com a Karina, com a Jamila, com o Alexandre. Eu acho que nós temos aqui muitas questões para pensar, né, que não serão pensadas todas aqui nesse momento, obviamente. Mas, Bárbara, para ir diretamente à pergunta que você me fez, talvez a gente possa começar a pensar a resposta dessa pergunta fazendo outras perguntas, né? Então, a gente precisa pensar, por exemplo, qual é ou quais são os problemas centrais da nossa educação? Será que é a questão da contagem dos alunos, da chamada, da identificação, né, que se resolve pela identificação facial? Ou deveríamos nos perguntar também quais são as condições, ou que condições nós deveríamos ter para que as nossas escolas pudessem ter, né, aí as possibilidades ou as condições de garantir a educação de qualidade para as nossas crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos, né, que são sujeitos do direito à educação, sobretudo num país como o Brasil, que tem negado esse direito. Mas também devemos nos perguntar para que serve a escola. As tecnologias devem ser meios para que a escola possa cumprir a sua função, ou ela será a resolução para todas as questões, né? Então, será que a lógica da identificação, né, de se utilizar a questão da identificação facial, ou colocar que essas tecnologias serão as grandes soluções para os nossos problemas, não tem aí a ver com essa incapacidade do Estado brasileiro, e aí eu falo Estado brasileiro por meio dos seus gestores, de pensar condições objetivas, de garantir a educação como direito, já que esse país sempre olhou para a educação como privilégio de alguns, e os sujeitos da escola pública não são considerados como sujeitos de direito, né, e por isso a gente tem tanta dificuldade. Aí quando a gente está pensando, né, vocês fizeram lá o relatório, trouxeram muitos dados, levantaram muitos projetos de lei, as suas recusas, inclusive, no Congresso Nacional, quando muitas das justificativas se colocava, por exemplo, o fato de que nós não teríamos estrutura ou condições no sistema de ensino, sobretudo nos municípios, para instalar essa tecnologia, né? E aí a gente tem questões que ao dizer que os estados e os municípios não tinham estrutura para fazer isso, eu acho que, no fundo, está lá dizendo também que a gente tem outras questões muito mais sérias e mais fundantes e fundamentais para lidar com a questão da educação no Brasil do que a tecnologia facial. Então, quando a gente pergunta assim, quais são as condições? Quando você pergunta assim, quais os problemas de enxergá-los dessa maneira? Começa exatamente pensarmos quais os problemas que nós temos na escola. Os problemas que nós temos na nossa educação é o fato de que temos que controlar quantos alunos estão na escola por causa da merenda, se ele faltou, deixou de faltar a partir de uma identificação. As nossas escolas sempre fizeram isso, né? As nossas escolas sempre souberam quem são os alunos que estão nela. E aí a gente vai lidar com uma questão. Se nós não estamos conseguindo fazer isso, tem a ver com a superlotação das turmas, com a falta de condições dessas escolas e seus professores, né, de conhecer cada um dos seus estudantes, ter tempo de acompanhar esse processo, porque, veja, o processo educativo, a gente precisa, e aí tem a ver com perguntar qual é a função da escola. O processo educativo é um processo obrigatoriamente relacional, né? Imagina, sobretudo, que a gente está aqui falando de educação básica. Estamos falando de crianças e adolescentes. O processo de ensino, de ensinar e aprender, ele se dá nessa relação, nesse diálogo com o outro. Quando a gente vai para a Constituição, ela vai dizer que a educação tem como primeira função o desenvolvimento pleno de cada sujeito. Como é que eu vou pensar nesse desenvolvimento pleno de cada sujeito se nós nem sabemos quem são esses sujeitos, se a gente não se relaciona com esse sujeito? E aí tem a ver, inclusive, com uma questão que eu acho que você me fez, Bárbara, na época, que era exatamente a justificativa de que, olha, os professores demoram muito tempo, perdem muito tempo fazendo o chamado. Aí eu me perguntava, oi, como assim perde muito tempo fazendo o chamado? A gente está dando aula onde, em auditórios, com 40, 50, 60 alunos, está errado. Porque, na verdade, esse momento de fazer a chamada é o momento da relação. É o momento, já viralizou, inclusive, memes, né, na internet, de professores fazendo chamadas e os alunos identificando com as falas de professores e tal.
Então, esse momento de fazer a chamada é esse momento de olhar para a cara do estudante, de um saber o nome do outro, de você ver, inclusive, se aquele estudante está mais triste ou não, né, de poder ver se tem algum problema. Faz parte do processo formativo de ensinar a aprender o ato de fazer a chamada, o ato de olharmos uns para os outros e sabermos como estamos, né? Isso faz parte do processo educativo. Agora, quando é que nós não estamos, quando que estamos perdendo tempo, então, fazendo isso? Tem alguma coisa que está errada nisso, inclusive nessa lógica de que olhar para o outro, perguntar como o outro está, fazer a chamada é perda de tempo. É perda de tempo de quê? Que lógica é essa de tempo que nós estamos submetendo nossas crianças, nossos adolescentes, que a gente precisa acelerar tudo? Que essa relação, que é fundamental no processo de ensino-aprendizagem, pode ser considerada perda de tempo. Qual é a nossa lógica que nós estamos pensando de escola? Nessas escolas, para formar robôs, é isso? Ou é para formar pessoas? E é muito interessante, para todas as pessoas que nos acompanham, que os mesmos gestores, essas mesmas redes, que estão dizendo que é preciso fazer identificação para controlar os estudantes, para não perder tempo na chamada, estão militarizando as nossas escolas, em que crianças, jovens e adolescentes perdem muito tempo em quadra, fazendo formação, batendo continência, fazendo tudo isso. E isso não é considerado perda de tempo. Isso é considerado parte do processo de disciplinamento dos corpos, que é completamente desnecessário para o processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente precisa pensar qual projeto de educação, de formação, de sociedade nós estamos pensando em desenvolver nas nossas redes de ensino, nas nossas escolas, em que esse tempo que se diz tanto que é necessário ter essa identificação facial é considerado perda de tempo e não processo de formação. Quando nós olhamos para as nossas escolas em que se pensa em colocar identificação facial, nós estamos falando nós temos quase 130 mil, mais 130 mil escolas públicas no Brasil e possivelmente mais de 95% delas não têm a infraestrutura para que possam ser chamadas de escolas. Porque uma escola, para ser chamada de escola, ela precisa garantir ter tudo aquilo que se precisa para fazer aquilo que a Constituição nos diz. Fazer com que cada sujeito possa se desenvolver plenamente, para que ele seja formado no âmbito da cidadania, do respeito ao outro, de viver em sociedade, de viver nessa multiplicidade em que somos. Né? As nossas escolas, muitas vezes, não têm o básico, não têm infraestrutura, estão com salas superlotadas, não têm acessibilidade, não têm os equipamentos, não tem rede de internet. Estamos falando da importância da tecnologia e a maioria das nossas escolas, mas a maioria, sim, absoluta das nossas escolas, não tem laboratórios, não tem acesso à internet. E aí, quando eu falo laboratório, não é dizer laboratório de informática. Nós não temos laboratórios de ciência, de física, inclusive com acesso à internet, para ser espaço de pesquisa. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando de tecnologia de identificação facial, nós estamos negando as tecnologias necessárias para o processo de ensinar e aprender. Em seguida, a gente precisa perguntar quem são os sujeitos alvos desse processo. E aí, né, tem muitas pesquisas, muitas pessoas mostrando, por exemplo, os dados do quanto e a gente tem visto vários casos na imprensa, de quanto essa identificação tem servido para causar grandes problemas e muito menos para resolver essas questões. E aí você faz uma segunda pergunta, que é alternativas ao uso do reconhecimento facial nas escolas públicas. Bom, a gente tem aí uma longa história de escola pública e o que ela deixou de cumprir não tem a ver com a não existência de tecnologia de reconhecimento facial ou dessas tecnologias de vigilância, né? Nós vivemos numa sociedade, nós nunca fomos tão vigiados como atualmente, né? Nós somos vigiados nas câmeras dos nossos celulares, tem câmeras em todos, nos prédios, nas ruas, por todo lado tem alguém nos vigiando, tem a vigilância da própria internet. Então, a gente vive na sociedade da vigilância. E isso não tem trazido bons resultados para a sociedade, não tem resolvido
as questões da sociedade, porque as questões são mais estruturais do que essas que estão colocadas aí. Então, nós temos aí um longo, né, aí não tão longa como deveríamos, né, porque o acesso à escola pública é muito recente e ainda hoje tem muita gente fora da escola, mas os problemas que nós tivemos na escola não tinham a ver com essa existência, muito pelo contrário, né? Então, a instituição dessa tecnologia facial, eu quero, para controlar a quantidade de merenda que se faz. Nós sempre fizemos isso e, aliás, falta merenda. Aliás, merenda não, né? Porque a nossa lógica, nós já mudamos, desde lá do início dos anos 2000, a nomenclatura de merenda para alimentação escolar. E é preciso dizer, inclusive, que para o que se refere, né, à Organização Mundial, no que se refere à alimentação, o Brasil foi um dos países que saiu do mapa da desnutrição depois que nós instituímos a alimentação escolar. Para grande parte das nossas crianças, a alimentação escolar é a principal refeição do dia, quando não é a única. Então, se nós precisamos controlar a quantidade de alimentação que estamos distribuindo para os nossos alunos, é porque está faltando alimentação. Né? Não é possível você regrar a quantidade de alimentação em lugares né, ou em escolas que falta alimentação, ou que está se distribuindo suco e biscoito para os estudantes e não garantindo o direito à alimentação. Então, a gente precisa pensar que essa questão da existência dessa tecnologia está servindo a um outro projeto que não é o projeto de educação na perspectiva de formação mais ampla, na perspectiva do direito, da garantia do direito à educação como direito. Então, eu posso reduzir o número de alunos por turmas, garantir turmas adequadas, inclusive escolas que desenvolvam projetos que os estudantes queiram permanecer na escola. Né? Nós temos vários outros mecanismos, né? E entender também que os processos vivenciados na escola, várias rotinas vivenciadas na escola, são rotinas formativas, fazem parte do processo. Não pode se encarar a escola como eu encaro um aeroporto, como eu encaro uma empresa, como eu encaro um shopping. As finalidades da escola e aquilo que a gente precisa fazer nesse espaço é outro. O processo educativo passa por essa inter-relação, por esse processo de afetividade, né, de saber o nome, de chamar pelo nome, de conhecer quem era o estudante, quem é o professor, quem é o profissional. Aí vem esse processo junto, inclusive, com essa defesa da agora, de que a escola precisa estar cada vez mais encarcerada, cada vez mais próxima de uma prisão, né? E a gente precisa pensar, inclusive, as prisões são, em tese, os lugares mais vigiados desse país, e elas não têm se tornado espaço de ressocialização ou de educação. Ao contrário, tem sido espaço de encarceramento desses mesmos sujeitos que os nossos sistemas de ensino querem colocar identificação facial e se utiliza, inclusive, dessas tecnologias para identificar de forma errônea, e não é por um acaso, esses mesmos sujeitos e levá-los para a prisão. Então, a gente precisa começar a entender exatamente qual é a função da escola, qual é a finalidade da escola, né? Quais as condições que a gente precisa garantir para que a escola cumpra aí essa finalidade de garantir o desenvolvimento pleno da pessoa, a sua formação para a cidadania e para o mundo do trabalho, e não de se tornar prisões de crianças, jovens e adolescentes, como parece que é o que cada dia mais nós queremos transformar. Então, a defesa de identificação facial nas escolas, catraca eletrônica, muros mais altos, arames, segurança armada na escola, tudo isso está se defendendo para a escola. Então, as nossas escolas se parecem cada vez menos com escola e cada vez mais com prisões, e não como espaço de desenvolvimento. Eu não sei se eu já ultrapassei meu tempo, Bárbara, mas eu queria trazer essas primeiras palavras, essas primeiras provocações, para depois a gente poder fazer o debate. Obrigada, gente. Muito obrigada, Catarina. Você fez uma ótima fala, na verdade. Você tocou num ponto essencial, que é essa questão. Bom, questionar mesmo
o fato do que as tecnologias estão, para que elas estão servindo, o que elas estão ajudando e a qual projeto que elas estão servindo, né? Que não parece ser o projeto de uma educação que vise, de fato, a formação daquele sujeito. E agora eu queria passar também para a Jamila Venturini, para ela falar justamente sobre essa diferença entre o que são tecnologias de vigilância e o que são ou devem ser tecnologias de educação. Porque algo que a gente descobriu enquanto a gente estava pesquisando também é que os gestores públicos eles tendem a achar que o reconhecimento facial é uma tecnologia de educação como qualquer outra, né? Ou como qualquer outra ferramenta que possa ali auxiliar o ensino desses estudantes. E não parece ser esse o caso, justamente considerando o fato de ser uma ferramenta de vigilância, né? Não voltada para a aprendizagem, mas sim para a própria, enfim, vigilância mesmo desses sujeitos que estão ali nas escolas. Então, eu queria passar para a Jamila para ela falar um pouquinho disso e das implicações da gente pensar na adoção dessas tecnologias nas instituições de ensino. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Bárbara. Obrigada pelo convite. Eu acho que esse painel deveria ser todo um seminário sobre isso. Acho que a gente está tocando um tema que vai muito além do uso ou não de reconhecimento facial nas escolas, como a professora Catarina estava mencionando agora. A gente está falando de um processo de precarização, a gente está falando de um processo de privatização que está se dando de forma silenciosa nas escolas, e eu queria tocar um pouco isso a partir da provocação da Bárbara. Vou fazer uma digressão breve para ressaltar que a existência de alguns interesses externos à escola no âmbito da educação, ela não é recente e ela também perpassa o uso de tecnologias ou as discussões sobre o uso de tecnologias nas escolas, né? São várias as promessas de melhoria que foram introduzidas a partir de uma ideia de que deveriam se usar tecnologias na escola, e promessas que vêm de diferentes atores e a partir de diferentes interesses, inclusive interesses econômicos, né? E aí, retomando um pouquinho, só para a gente contextualizar essa conversa, que não é uma conversa nova, e pedindo licença aqui, que eu sei que tem várias especialistas nesse tema na sala, mas eu acho importante a gente fazer essa retomada, né? As primeiras experiências de uso de tecnologia na educação no Brasil aconteceram no começo dos anos 70 nas universidades, a partir de experiências focadas nas universidades, experiências científicas que tentavam, segundo um dos pioneiros, a gente poderia dizer, nessas discussões, enriquecer ambientes de aprendizagem e auxiliar o aprendiz no processo de construção do conhecimento. Essa era a ideia que estava dada nos anos 70 e 80 para o uso de tecnologias no âmbito educativo. Então, a gente pode assumir que se imaginava um uso que tivesse diretamente vinculado com o processo de aprendizagem. A gente segue aí nos anos 80 com primeiras políticas de fomento ao uso de tecnologias, inclusive políticas nacionais no âmbito do Ministério da Educação, que visavam e priorizavam a formação de professores, a criação de laboratórios, como a professora Catarina estava falando agora, laboratórios inclusive de informática num primeiro momento, e vejam só, o desenvolvimento de software educativo nacional, ou seja, previa incentivo para as universidades desenvolverem sistemas próprios para a educação. E nessa época, já existia uma tensão muito grande entre essas políticas, ainda na ditadura militar, ainda permeadas por uma ideia de desenvolvimento nacional, e o interesse econômico de abrir o mercado para empresas de tecnologia variadas, né? Então, você tem aí já uma contradição entre essas duas prioridades, que tem a educação ali no meio, mas também instrumentalizada a partir de diferentes visões, diferentes interesses. E aí eu queria fazer um salto, e já vou explicar um pouquinho mais por quê, para um conceito que uma professora da Universidade de Tilburg, lá da Holanda, desenvolveu durante a pandemia, que é um conceito que ela chama de transgressões setoriais, sector transgressions. Eu estou fazendo uma tradução aqui meio livre, mas seria um pouco a ideia de que empresas de tecnologia usam o seu poder computacional para entrar em âmbitos que são diferentes ao seu âmbito de competência, que é a tecnologia.
Então, acho que a gente está começando a entender como que a gente vai chegar nessa conversa aqui, né? Não só por meio de um poder de infraestrutura, ou seja, quando uma empresa de tecnologia oferece serviços de nuvem gratuitamente, mais ou menos gratuitamente, como a gente sabe, para uma universidade pública, ou oferece serviços de e-mail para uma universidade, mas também utilizando esse poder para definir quais são as necessidades do campo onde ela está entrando, seja o campo da saúde, seja o campo da educação, por exemplo, né? Então, a partir de um determinado momento, as empresas de tecnologia se sentem também empoderadas para definir quais são as necessidades desse campo, não necessariamente envolvendo as pessoas que são as especialistas nesse campo, e a gente percebe isso nessa discussão sobre o uso de reconhecimento facial. Como vocês podem imaginar, uma discussão que não passa pela comunidade educativa de forma ampliada, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês do caso da empresa Google, que é um caso que me interessa, de como essa empresa foi avançando nesse setor internacionalmente e no caso brasileiro, e o que está em volta desse avanço, né? Essa solução da Google, a ideia das ferramentas educativas da Google, elas mudam de nome constantemente, é muito curioso, mas ela consiste num conjunto de ferramentas que a empresa promove junto a instituições educativas. Ferramentas incluem aplicações de mensagem, de e-mail, no caso, calendário, nuvem, processamento de texto, planilhas, apresentações, videoconferências, entre outras, né? Ou seja, se trata maiormente de ferramentas comerciais, desenvolvidas pela empresa no âmbito comercial e vendidas ou promovidas no âmbito específico, que é o âmbito educacional. É interessante observar nos materiais de promoção da empresa que elas reivindicam que essas ferramentas, de novo, são ferramentas comerciais utilizadas no âmbito educativo, elas promovem um aprendizado criativo, elas promovem noções de colaboração, de inovação, elas são fundamentais para, como que eles dizem aqui? Elas são fundamentais para uma mudança inevitável na educação. Então, eu trago isso para a gente ver como isso acontece justamente. Você tem um poder tecnológico, se torna um poder ideológico de definição do que é necessário. Primeiro, de que é necessária uma mudança. Segundo, de que é uma mudança inevitável. E terceiro, de que ela é um agente determinante nessa mudança, né? Então, ela se coloca como aí um ator legítimo para definir o que é educação e o que é uma tecnologia educativa. E eu acho que isso traz a gente de volta para o que a gente está conversando aqui. Eu acho que vale a pena expandir um pouco do caso do reconhecimento facial. Então, afinal de contas, o que seriam essas tecnologias educativas? O que a gente está mobilizando para definir se essas tecnologias são ou não educativas do ponto de vista das políticas públicas, da gestão pública, né? Não só, me parece, as ferramentas comerciais usadas no âmbito educativo se tornam automaticamente educativas, só por serem usadas numa instituição educativa, como as câmeras de reconhecimento facial usadas para fins de vigilância e de controle, como a professora dizia agora mesmo, não são em nenhuma hipótese tecnologias educativas. A gente brincava antes da entrada aqui, seria uma tecnologia educativa, e a Nina acho que vai se interessar por esse experimento, quem sabe, se a gente pegasse uma câmera de reconhecimento facial, colocasse em cima da mesa, abrisse junto com os estudantes, analisasse como ela é construída do ponto de vista da engenharia, analisasse o sistema que ela é construída, como é construído, a partir de quais critérios ele é construído. Aí seria uma tecnologia educativa, em função da aprendizagem de como funciona essa tecnologia. As câmeras que, inclusive, estão espalhadas nesse ambiente não são tecnologias educativas, elas são tecnologias de vigilância instaladas no ambiente escolar, que cumprem a sua função de vigilância e controle, nesse caso, muito alinhada com um projeto de educação que não prioriza necessariamente a educação. A professora perguntava qual é a noção de tempo que está sendo mobilizada para se dizer que fazer chamada é perda de tempo.
Teve um estudo de um grupo de pesquisa do Paraná que aponta que uma das justificativas que houve no Paraná para a implementação de câmeras de reconhecimento facial em mais de 1.500 escolas públicas é um estudo do Banco Mundial que diz que, no Brasil, as pessoas, as docentes, perdem 35% do tempo de aula fazendo chamado. Então, você tem aí um agente bastante interessado em definir um modelo de educação neoliberal, um modelo de educação estandarizado, homogeneizado a partir de alguns interesses vários também de uma academia específica, que está influindo nessas decisões. E aí você tem, no caso do Paraná, mais de 1.500 escolas com câmeras de reconhecimento facial implementadas a partir de um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o mesmo Banco Interamericano de Desenvolvimento que está instalando câmeras de reconhecimento facial, ou apoiando a instalação de câmeras de reconhecimento facial no transporte público em São Paulo. Então, assim, você tem por isso eu digo que não se trata somente de reconhecimento facial, existe um projeto aí que está sendo mobilizado, né? Então, assim, já querendo finalizar, não se trata de uma tecnologia educativa, porém, as consequências do uso desse tipo de tecnologia sim impactam o direito à educação, além de impactar o direito à privacidade e proteção de dados, como bem dizia a professora Catarina, né? Não tem nenhuma justificativa pedagógica para a coleta de dados biométricos sensíveis de crianças e adolescentes de maneira obrigatória. E vamos lembrar também que a gente não está falando só da coleta de dados de crianças e adolescentes, a gente está falando da coleta de dados biométricos sensíveis, potencialmente, né? Aí talvez a Bárbara possa dar mais detalhes, de trabalhadores e trabalhadoras da escola que estão sendo obrigados pelos seus empregadores, pelo Estado brasileiro, a entregar essa informação de forma bastante contrária, pelo menos, ao que está indicado na Lei Geral de Proteção de Dados e que implicaria um consentimento livre para a coleta desses dados. Se você tem que obrigatoriamente ir à escola ou obrigatoriamente ir ao seu trabalho, nenhum consentimento que você possa dar à coleta desses dados é livre. Um dado mais grave, no caso do Paraná, eles estão experimentando com reconhecimento automatizado de emoções. Eu, de novo, peço licença às especialistas presentes nessa mesa e nessa sala para dizer que o reconhecimento automatizado de emoções está proibido nesse momento na normativa europeia de inteligência artificial, não só porque para reconhecer emoções você precisa coletar e processar e inferir uma quantidade imensa de dados, mas também porque, apesar dessa coleta tão intrusiva de dados, o tipo de resultado que aquilo entrega não passa de uma inferência quase que aleatória, segundo dizem cientistas que estão analisando isso. Você não tem como inferir emoções a partir de expressões físicas ou faciais. E além de você estar promovendo e implementando algo que é uma pseudociência, segundo se apontam esses estudos, e há muito tempo se aponta nesses estudos, você também está esvaziando o sentido do papel docente nesse âmbito de relações, como a professora Catarina falava, que não mais teria nenhuma função de identificar se os estudantes estão olhando para ela, se estão atentos, se estão gostando, se não estão gostando, como encaminhar aquela aula. Isso iria para um sistema que trataria de projetar comportamentos com o único fim de predeterminar trajetórias e predeterminar comportamentos, eliminando esse aspecto das relações humanas que estava sendo colocado, né? Eu acho que a gente tem mais do que evidências de que existe uma interpretação questionável e equivocada, me parece, de como se implementam essas tecnologias de reconhecimento facial em sala de aula. É preciso com urgência, de um lineamento, de uma guia para o setor educativo sobre como não implementar esse tipo de coisa e um limite muito claro à implementação desse tipo de tecnologia que não só não é educativa, como não colabora com a modernização das escolas e nem com a modernização da educação, mas bem ao contrário, tratando de homogeneizar comportamentos e formas de aprendizagem e tratando de eliminar o papel docente justamente em potencializar
as trajetórias, em potencializar as possibilidades para as pessoas que estão ali naquele ambiente escolar. Então, acho que seria muito importante, por parte da Agência Nacional de Proteção de Dados, olhar para esses casos, olhar para o tipo de consentimento que está sendo oferecido, ou no caso não está sendo oferecido, para o tipo de justificativa que está sendo apresentado, porque me parece que existe uma má interpretação em diferentes níveis aí, e seria muito valioso ter uma guia que limitasse esse tipo de implementação antes que ela se torne tão massiva quanto parece que está acontecendo no caso do Paraná. Eu paro por aqui. Obrigada, Bárbara. Muito obrigada, Jamila. Sua fala também foi excelente. E até mencionando sobre essa questão do reconhecimento de emoções, é um caso bastante chocante esse do Paraná, desse grupo de pesquisa, né, que imagino vai publicar essa pesquisa, não sei se já está publicada, mas o reconhecimento de emoções aqui no Brasil já até tem uma decisão relacionada a isso, que é a decisão do caso Via 4, em que foi justamente condenada por conta do reconhecimento de emoções, né? Eles falavam que não havia tratamento de dados no caso do reconhecimento de emoções, e no caso foi decidido que sim, há tratamento de dados, e sim, a Via 4 estava violando a privacidade de todos os usuários de metrô. Então, eu imagino que esse argumento também possa ser aplicado no caso das escolas. Bom, agora, passado esse momento de crítica e de questionamento sobre o uso de tecnologias de vigilância na tecnologia, a gente vai passar para um segundo momento desse painel, que é justamente para a gente falar das estratégias contra-hegemônicas, né, que estão lidando com a aplicação das TICs com as tecnologias de informação e comunicação. E aí eu queria passar a palavra para a Nina, que vai moderar essa segunda parte do painel, aproveitando para agradecer pelo espaço e pela parceria na organização. Obrigada, Nina. Obrigada, Bárbara, Internet Lab. Agradecer também, eu espero que a gente consiga fazer mais parcerias como essas em outros eventos. Agradecer as falas da professora Meu Deus, já esqueci o nome já confundi o nome das professoras, da professora Catarina e da Jamila. Fiquei super... Eu acho que as falas de vocês se complementaram de uma forma muito interessante, principalmente de uma perspectiva de uma pessoa que vem da pedagogia, que tem a visão de entender a diferença do tempo em sala de aula dos alunos, professores, aluno com aluno, e é uma perspectiva que falta muito, nos debates sobre reconhecimento facial nas escolas. Então, agradeço bastante a professora e a Jamila por levantar esses questionamentos, como eu fui colocada nesse lado como especialista. Eu concordo plenamente que nós não devemos usar tecnologia para reconhecer absolutamente nenhum tipo de emoção, a não ser fazer no máximo reconhecimento de cachorros e gatos, que era o que ela vinha fazendo até então, e deveria ter sido mantida dentro dessa caixa. Agora eu vou introduzir a segunda parte do painel, né, que foi pensado, elaborado em conjunto com a minha colega, parceira aqui de pesquisa, a Bruna Diniz, que está aqui, ó, digitando a beça, mas Bruna do Direito, mestre, pesquisadora, e uma das parceiras que eu venho sempre trocando figurinhas sobre estratégias contra-hegemônicas, tanto para a inclusão digital, como também para pensar educação tecnológica, né? Então, foi também a Bruna que fez o convite para o Alexandre, né, que vocês vão ouvir aqui, para a professora Karine, pronunciei certo, né, professora? Porque às vezes eu confundo. Karina, professora Karina Menezes, que eu vou fazer uma introdução e aí eu vou deixar vocês se apresentarem dentro dos 10 minutos da fala de vocês, né? Bom, a ideia desse painel, depois de você pensar críticas ligadas a uma tecnologia que vem reproduzindo vieses e problemas já conhecidos na sociedade, é você tentar pensar uma tentativa de pensar estratégias que consiga fugir de tecnologias proprietárias, né? Que consigam fugir de tecnologias proprietárias. Eu estava conversando agora, antes de chegar nesse painel, de entrar, né, de começar esse painel, sobre como os sistemas operacionais que nós utilizamos, seja o Windows ou o Mac, ou qualquer outro que vocês utilizam, eles foram pensados desde o início como uma tecnologia aberta, né? Então, código aberto. Você foi fazendo
Foram feitas melhorias ao longo desse tempo, né? Todos se originaram, esses dois que eu citei, se originaram com o Linux, e até então, sistema operacional não era colocado como uma tecnologia proprietária. Então, o que isso quer dizer? Eu não preciso pedir, né? Não existiam as licenças que a Microsoft coloca hoje para você conseguir pagar, seja pagar por meio de uma assinatura mensal, ou você compra de vez, e nem existia a prática que a Apple utiliza, que é aumentar o valor do dispositivo que já vem com o sistema operacional embutido. Então, isso aconteceu ali entre as décadas de 60 e 80 foi, né, esses pesquisadores e CEOs dessas empresas, principalmente o Bill Gates, começou a pegar, a elaborar um outro tipo de código a partir desse original e aí colocou ele como proprietário. Então, quando nós visualizamos esse contexto, né, como que foi uma transição muito, muito rápida, muito bruta, muito violenta com o que nós entendemos de desenvolvimento tecnológico, é possível compreender, da perspectiva tecnológica, como que os avanços atuais, né, seja por meio do reconhecimento facial, seja pelos avanços ligados a qualquer outro tipo de tecnologia utilizada em espaço urbano ou educacional, perdeu o propósito original de quem constrói e pensa tecnologias. E aqui, não só tecnologias digitais, como tecnologias não digitais também, porque é importante posicionar isso. Quando foi pensado esse painel e as pessoas que vão estar dialogando com vocês a partir das perguntas elaboradas, foi pensando nesse resgate, tá, desse processo de você pensar tecnologias digitais e não digitais, a partir da colaboração, a partir de uma perspectiva de avanço, de fato, e eu estou usando avanço aqui não com uma visão positivista, tá? Que é a visão que a maioria dos CEOs e desenvolvedores hoje posicionam esse avanço tecnológico, mas com a visão de colaboração. E, por incrível que pareça, até o momento eu não usei a palavra, né, não usei a grande ideia, o grande conceito que organiza tudo isso, que é o capitalismo. Então, vamos fingir, tá, que vocês escutaram, mas eu fiz toda essa construção para justamente a gente conseguir focar no que dá para fazer, no que dá para pensar e no que já está sendo feito, né, como prática contra-hegemônica, para a gente conseguir sair dessa visão, desse posicionamento de que não dá para fazer nada e acabou, e deixa essas empresas dominarem tudo mesmo e a gente não consegue avançar. Como vocês podem ver, bem diferente da minha fala da manhã. Então, dito tudo isso, eu vou direcionar a pergunta primeiro para a professora Karina, né? A professora Karina vai dar certo. Professora Karina Menezes, da UFBA, vou deixar você se apresentar, mas antes eu vou deixar a pergunta, né, que no seu trabalho você ressalta o potencial contra-hegemônico da cultura e da pedagogia, principalmente pedagogia hacker, sendo mais específica. E atualmente, de que forma você acha que a pedagogia hacker pode ressaltar a tensão que você menciona em relação às diferentes concepções educativas em disputas nas políticas educacionais? Né? Há alguma experiência em que foram incorporadas a pedagogia, a cultura hacker, movimento hacker ou pensamento hacker na educação escolarizada que você gostaria de destacar, compartilhar com a gente? Gente, estão me ouvindo bem? Muito obrigada por esse convite. Nina, sou sua fã, estou extremamente honrada com a possibilidade de estar aqui. Agradeço muito a todos vocês. Prazer um gigante conhecer a Catarina, a colega Jamila que falou agora. É isso mesmo, meu nome é Karina Menezes, mas também sou conhecida como Cá Menezes. Eu sou pedagoga também, especialista na área de educação e tecnologias. E eu trabalho aqui na Universidade Federal da Bahia. Eu sou integrante de um Hacker Club, que é o primeiro espaço hacker aqui de Salvador, Bahia, que é o Raul Hacker Club. A sua pergunta, ela é extremamente pertinente nesse momento, porque nós que somos da área, ativistas do software livre, fazemos parte de
movimentos hackeristas pelo conhecimento aberto, pelo conhecimento livre, é um momento extremamente preocupante. Exatamente por quê? Porque nós percebemos toda essa monopolização do conhecimento e a concentração que antes já existia, piorando. Essa concentração de informações, de conhecimentos e de conexões em grandes corporações. Isso já existia, isso foi se acirrando. Então, quando vocês nos trazem essa oportunidade de discutir a cultura hacker numa perspectiva originária, é o momento que nós temos aqui para poder desconstruir alguns mitos, desconstruir alguns preconceitos. Né? Que preconceitos e mitos são esses? Primeiramente, essa ideia do hacker não tem nada a ver com o criminoso do mundo digital, aquele que invade computador, que aplica golpe. Né? Quem faz isso tem nome, é criminoso, ladrão, estelionatário, é invasor, mas, né, para poder usar palavras também desse universo tecnológico, antigamente se usava cracker, que é aquela pessoa que invadia sistemas, roubava senhas, né? Mas é uma divisão um pouco didática, conceitual, porque, de fato, a cultura hacker originária, ela está ligada a esses valores do compartilhamento, da abertura do conhecimento, do acesso à informação, da defesa da privacidade, da defesa do anonimato, para você poder desenvolver os seus projetos, para você poder fazer denúncias, mostrar onde estão os problemas. Essa é a cultura hacker originária. Grupos de pessoas que se reuniam para poder criar tecnologias, para poder para poder aprender juntos conhecimentos que não eram estudados nos bancos escolares, conhecimentos que não eram tradicionalmente trabalhados nos currículos, por exemplo. Né? Foi assim que nasceu o primeiro espaço hacker em Berlim, que é o Chaos Computer Club. Eram pessoas da área que tinham interesse em aprender a se proteger num contexto em que caiu o Muro de Berlim, todo um cenário de Guerra Fria e as tecnologias, então, tomando conta do mundo. Como é que a gente faz para entender as regras do jogo? E assim nasce o movimento hacker, que para a gente é colocado, então, pela grande mídia, até por conta dessa pressão de grandes corporações que são a favor do monopólio de conhecimento, de que o hacker é o criminoso. Exatamente por quê? Porque ele quer saber como as coisas funcionam. E aí, essa cultura hacker é o que hoje nos garante essa possibilidade de conectarmos todos os aparelhos, por exemplo, que nós temos em casa. Se hoje nós temos Wi-Fi, nós temos a internet que conecta tudo, é porque lá atrás, um desses malucos da área de tecnologia, ou de uma área que foi caminhando para a tecnologia, pensou assim, nossa, esses protocolos que estão sendo pensados agora, eles não podem ficar na mão de uma única empresa. Esses códigos de conexão, essa forma de conectar coisas, não pode ficar refém, ficar monetizado para uma única corporação. Isso tem que ser público, tem que ser de todos. Então, hoje, se a gente vive superconexão, se nós conseguimos ter acesso a tecnologias, é porque lá atrás hackers perceberam que aquilo tinha que ser de todos. E aí foram criando e disseminando as licenças livres, que é isso que Nina trouxe para a gente. O conhecimento aberto, os códigos abertos. Isso desde lá da década de 50. Então, nesse mundo extremamente tecnologizado, o que a gente vê? Que as tecnologias vão chegando para nós com tanta agilidade, com tanta velocidade, que nós, enquanto população, não temos tempo de entender como as coisas funcionam. E a gente precisa realmente colocar em perspectiva que é a escola. Então, a colega Catarina trouxe reflexões extremamente pertinentes em relação ao papel da educação no meio disso tudo. Por que nós desconhecemos as tecnologias que temos em mão? Por que não somos estimulados a aprender o funcionamento de um celular? Ou antes ainda, por que não somos estimulados a aprender como é que funciona um interruptor? Quantos de nós acendemos a luz? Tic, tic, tic. A luz acende, a gente não sabe o motivo, não sabe que aquilo é um circuito, não sabe como aquilo funciona. Por que as escolas não nos ensinam isso? Então, aí a gente realmente precisa repensar esse projeto de educação do nosso país, que ele, historicamente, ele é homogeneizador, ele é massificante, ele é conteudista, ele realmente não conecta as pessoas com a vida, com a realidade da vida, com os problemas que estão sendo vividos naquele momento que estão sendo enfrentados. E aí, quando a gente para pensar na educação uma perspectiva hacker, é isso que é apaixonante, porque ela propõe exatamente o contrário, que se estimule a curiosidade, que se estimule a solução de problemas, que se estimule uma coisa que na escola, infelizmente, a gente está esquecendo, que é a afetividade, ou a teleoafetividade, ou seja, aquele afeto, aquele desejo de aprender, aquele desejo de estar junto,
para fazer algo coletivo, mobilizado pelo seu sentimento de pertencimento, pelo seu desejo de ser mais, como diria Paulo Freire. Então, a gente precisa cada vez mais repensar o papel da escola, os nossos projetos educativos. Isso não apenas no contexto de cada uma das salas de aula, mas no contexto das nossas próprias casas, na relação com os nossos filhos, e exigir isso nas políticas públicas, das quais nós nos locais em que ocupamos, né, podemos ou não fazer parte. A educação hackerista, ela propõe uma coisa extremamente importante, que é a permuta de papéis entre aquele que ensina e aquele que aprende. E aí eu pergunto para vocês, quem de nós aqui já foi já foi desafiado a ensinar alguma coisa para alguém, a fazer, por exemplo, uma palestra, como estamos aqui nesse momento, a participar de uma mesa? Para a gente estar aqui, a gente precisa estudar. E quando a gente estuda, para ensinar, a gente também aprende. E a educação hackerista, nessa perspectiva hacker, ela propõe dessa forma. Aquilo que você sabe, você é capaz de ensinar. Você é estimulado a ensinar. Venha, compartilhe aquilo que você sabe. Incentiva-se, gente, a questionar sempre as primeiras respostas. Então, isso é estímulo à curiosidade. Curiosidade não é só fazer pergunta. É fazer a pergunta, é ouvir a resposta. É perguntar, será que essa resposta está certa? Será que isso que funciona desse jeito poderia funcionar de um outro jeito? E se eu descobrir um outro jeito desse funcionamento, eu posso, então, compartilhar? Isso é curiosidade numa perspectiva hacker. Tem a ver exatamente com um olhar questionador, com um olhar que não naturaliza. Então, a pessoa olha para a realidade e se pergunta, por que as coisas elas são do jeito que elas são agora? Elas não podem ser diferentes? Então, vocês podem perceber que cada vez mais a palavra hacker, ou hacking, ela está sendo associada a outras áreas. A gente hoje escuta falar essa expressão hacking education, ou seja, hackear a educação, hack your body, vamos hackear o corpo, hack politics, vamos hackear a política, vamos fazer pequenos hacks do dia a dia. Tem gente que segue, né, alguns grupos aí, para poder aprender pequenas gambiarras para solucionar problema. O que está por trás? Qual que é a essência disso? É que hackear tem a ver com mexer, com mudar, com transformar, com resolver algo. E sim, nós temos sim algumas estratégias, algumas saídas, alguns projetos que têm acontecido nessa perspectiva nas escolas. E antes de falar deles, eu quero dar esse destaque. Quando a gente fala de educação na perspectiva hacker, a gente está falando aqui de uma educação que incentiva a aprender como as coisas funcionam, a aprender a regra do jogo. E para a gente aprender como as coisas funcionam, aprender a regra do jogo, isso não se faz sozinho, isso se faz em colaboração. Nada do que a gente faz aqui é feito por nós apenas. Então, quando a gente fala de educação hacker, não se pensa aquele hacker sujeito solitário, com aquele capuz, fazendo lá né, altos códigos e programações sozinho, não. Até o individualismo hacker é colaborativo, porque um código que é mexido, que é modificado, ele é jogado novamente na rede, ele é jogado para a sua comunidade, para ser validado, para ser utilizado. E aí nós temos plataformas de software livre, temos plataformas de desenvolvimento, hoje, que inclusive são mantidos por comunidades, também são financiados por empresas, por corporações, para que haja exatamente essa cultura de colaboração, de compartilhamento, que infelizmente tem sido cada vez mais subvertido por grandes corporações. Mas tem saída nessas comunidades de software livre, nas comunidades de desenvolvimento, em projetos como o Wikipedia, em projetos como o Porvir, em projetos como o Instituto da Hora, em programas, em iniciativas como essa. A educação nessa perspectiva hacker, ela não se preocupa só com o conteúdo, ela se preocupa com a forma, ela se preocupa com os meios pelo qual acontece, mas principalmente também com quem faz a educação. E quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa perceber e levar isso para as nossas escolas, que áreas, infelizmente isso ainda é muito comum, achar que as áreas exatas são áreas para meninos. É triste a gente estar hoje, em 2029, e ainda perceber isso nas escolas. E eu estou falando como professora de estágio, porque eu acompanho escolas públicas e escolas particulares. Infelizmente ainda tem esse recorte. E quando eu falo de educação hacker, eu falo quem é que está produzindo o quê? E aí a gente defende mais mulheres na área de tecnologia, nós defendemos a diversidade, pessoas gays, pessoas trans, pessoas negras, cada vez mais produzindo tecnologias. Isso é hackear a educação.
E a gente precisa também ter um olhar mais atento às nossas políticas públicas, que precisam incentivar essa autonomia das escolas. E aí, já caminhando para o encerramento dessa minha fala, a autonomia das escolas. Isso é fundamental. A gente aqui hoje está discutindo o vigilantismo a partir das câmeras, mas a gente tem que parar para pensar que em momentos anteriores, não muito distantes, o vigilantismo já ocorria na escola através de planilhas, através de formulários, através de questionários que são colocados praticamente como um massacre aos gestores que têm que ficar preenchendo informações pro forma para poder fornecer informações para aqueles que são seus superiores, que geram o sistema de ensino, e isso vai, então, minando o poder criativo, o poder libertador, esse poder autônomo das escolas, para elas se conectarem com as suas comunidades. E aí, falando, então, de algumas experiências que nem estão muito conectadas diretamente com o assunto da tecnologia em si, mas da autonomia da escola. Porque quando a gente discute tecnologia, a gente também está falando aqui de processos de formação para a autonomia. E para se formar para a autonomia, é preciso ter autonomia. Então, tem um livro que eu acho fenomenal, apesar de ter sido feito pela Fundação Telefônica, né, tenho as minhas críticas, enfim, mas tem um livro interessantíssimo que é A Volta ao Mundo em 3 escolas. Quem não viu, veja, desculpa. A Volta ao Mundo em 3 escolas. Quem não viu esse livro, leia. Inclusive, tem escolas lá brasileiras, escolas segmento de educação de jovens e adultos, segmento de educação infantil, que mostram que o segredo do sucesso de uma escola está assim, no papel do gestor, no papel dos seus professores, na construção daquela autonomia, na conquista dessa autonomia que nos é negada o tempo todo. Isso é hackear a educação. Então, a gente precisa realmente de políticas públicas que incentivem essa autonomia. E no que diz respeito, sim, tem um projeto também que eu não posso deixar de citar aqui, né, a experiência da professora Débora Garofalo, com a robótica sustentável em escolas que sequer tinham computadores. Ela começou um projeto de robótica sustentável. Então, como esses exemplos, temos vários em várias escolas. Eu posso dizer para vocês aqui, gente, sem medo de errar, que nós temos muitos hackers, muitos professores hackers, em cada uma das escolas das quais eu participo, das quais eu tenho certeza que vocês conhecem, tem professores que estão ali lutando para fazer a diferença, que tentam fazer a diferença na sua sala de aula, só que tem uma coisa, aqueles professores que pensam diferente, que tentam subverter a lógica, eles são taxados como loucos, são taxados como pessoas inconvenientes, eles começam a dar trabalho. Então, ser hacker, pensar diferente, fazer diferente dá trabalho. A gente precisa revisar não só as políticas, não só o outro, mas também revisar a nós mesmos, a forma como nós encaramos a educação como um todo. Porque aquele professor, aquele gestor que faz diferente, ele é mal visto. Ele não é bem visto por quê? Porque ele causa incômodo. Então, a gente precisa, realmente, pensar a educação nessa perspectiva, a partir de projetos que visem a autonomia. E quando a gente fala de tecnologia, em especial, nós precisamos defender aquilo que é público. Então, retomando um pouco a fala da Nina, sobre a necessidade de se investir nos softwares livres, nos softwares abertos, existia um programa chamado Software Público Brasileiro, lá em meados de 2015. E aí chegou a pandemia, a gente precisou de plataformas digitais, e a gente, infelizmente, não tinha. Porque esse programa, infelizmente, ele não teve o incentivo, ele não teve o investimento, ele não teve o conhecimento necessário. E a gente precisa retomar essas coisas. No âmbito em que estamos, nós precisamos retomar essas coisas, porque tecnologias, elas têm que ser feitas de forma comunitária, para que as pessoas saibam quem produz. E tem que ter fomento do governo. Tem que ter um projeto público de soberania digital, que isso nos falta. Então, nós temos, sim, movimentos que mostram possibilidades, movimentos que mostram caminho. Concluindo, então, um dos movimentos que vale a pena também a gente conhecer são os movimentos hackeristas, os movimentos dos Fab Labs, esses que são comunitários e não os projetões fechados unicamente, porque eles mostram muitos caminhos importantes que a gente precisa conhecer e caminhos que podem nos inspirar a trabalhar de uma forma mais solidária, mais compartilhada, mais criativa e mais humanizadora, menos vigilante e mais integrativa entre os indivíduos. Obrigada, pessoal. Alô, alô. Ah, tá.
Obrigada, professora Karina. A sua fala, suas provocações, que fazem parte das suas pesquisas, sejam pesquisas acadêmicas, sejam as pesquisas no Hack Club, me lembraram aqui dos espaços públicos que nós tínhamos em alguns territórios. Aqui, eu sou de Caxias, né? Então, em Caxias, nós tínhamos espaços gerenciados pela FATEC, se eu não me engano, com 5, 6 computadores em alguns lugares de Caxias para você usar, para imprimir, para ficar 1, 2 horas pesquisando sobre algum assunto. Nós tínhamos as lan houses, as lan houses em Caxias sumiram. Outro dia, um amigo me compartilhou que ainda tem lan house na Rocinha, eu ainda não fui lá para ver, mas eram espaços que você pagava, né? E, no caso das lan houses, você pagava muito pouco para você conseguir fazer, ter esse momento com o digital, e você dava muito valor, né, a esse momento, porque era aquilo ali, era 1, 2 horas, você pagava 50 centavos a 2,50 no máximo. E esses espaços abertos aí, alguns gerenciados pela FATEC, eu sei que em outros territórios eram gerenciados ou pela prefeitura ou por algum outro órgão que poderia oferecer esses espaços. E aí os Fab Labs e os espaços hackers ou os espaços makers, como a galera quiser trazer a nomenclatura, eles tentaram por um tempo resgatar isso, né? Nós tivemos um boom em São Paulo, tivemos um boom no Rio de Janeiro, tivemos um boom em Manaus, né, em Belém, e foi se desmanchando, não só pela correria da vida das pessoas, porque sempre foi um trabalho voluntário manter esses espaços, e um trabalho voluntário manter esses espaços, mas também pela falta de incentivo, como você bem colocou, não só a curiosidade, mas também a prática. E de fato, é algo que me incomoda também. Nesse momento, nós estamos tendo acesso a muitas teorias e discussões que são super importantes, e nós não estamos conseguindo botar a mão na massa. Ou não está dando tempo, ou as pessoas não estão interessadas em fazer essa transição. Elas só estão interessadas em alguém tentar, sei lá, aparecer no site O Pensador, né? Colocar lá, eu disse essa frase, eu disse esse texto e o autor. Dito isso, eu vou chamar uma pessoa que, assim como você, participa de um movimento que tem tentado muitas coisas, né? Vocês tentam muitas coisas, mas o MTST tenta muitas coisas. Uma das coisas que vocês têm tentado oferecer, seja para a educação formal ou para a educação não formal também, ou escolarizada, o termo que se encaixar melhor, são os aprendizados e as experiências, né, com o desenvolvimento de ciência e tecnologia não estando dentro das regras acadêmicas, vamos dizer assim. E uma vez eu ouvi uma frase: existem muitos acadêmicos que estão fora da academia, existem muitos pesquisadores que estão fazendo ciência fora dos espaços formais. E isso não deixa de ser ciência, isso não deixa de ser pesquisa. E é importante falar isso dentro de uma instituição como a FGV, né, já que é uma faculdade que se posiciona pela ciência, tecnologia e etc., de que essas trocas precisam acontecer. Dito isso, Alexandre, quais são os aprendizados e as experiências de cursos, pesquisas como da soberania digital que vocês lançaram recentemente, que o núcleo de tecnologia do MTST pode oferecer para a educação formal escolarizada, né, num cenário de digitalização hegemônica, que é o que nós estamos tratando aqui, e como que o movimento tem se apropriado dessas tecnologias, do conhecimento dessas tecnologias inseridas dentro de uma lógica de controle das populações periféricas, para poder conseguir gerar esse conhecimento aberto e até, em alguns casos, fornecer ferramentas abertas para que esse aprendizado e conhecimento seja compartilhado. Obrigada. Vamos lá. Obrigado, Nina. Obrigado pela pergunta. Obrigado a todos que estão aqui. Eu sou Alexandre, sou do militante do MTST, do Núcleo de Tecnologia. Como a Nina falou, a gente tenta fazer várias coisas, e uma delas é a questão da educação. Eu acho que é interessante apresentar um pouco do que é o Núcleo de Tecnologia, que já dá um tom, além de tudo o que já foi dito pelas companheiras, qual que é a nossa missão e por que a gente existe.
E isso vai conectar com o que a gente está falando. A gente é do MTST, mas a gente não existe para invadir computador e algo do tipo. A gente está aqui para querer realmente organizar os trabalhadores. Eu sou um cientista de dados, trabalhador da tecnologia, e a nossa intenção no Núcleo de Tecnologia vem para, como uma das seus principais pilares, desmistificar toda essa conversa hoje que existe que vem ali do Vale do Silício, o que hoje a gente chama de Big Techs, e toda essa oxigenação do neoliberalismo que a tecnologia trouxe. E então, o Núcleo de Tecnologia ele existe para que a gente consiga pautar a tecnologia, para que ela seja feita e seja utilizada por interesse dos trabalhadores e, obviamente, da sociedade civil e de todas as pessoas que realmente sofrem aí, né, nessa sociedade. Então, dentro das ações que a gente tem, como a Nina comentou também, a gente fez uma cartilha sobre soberania digital, e nessa cartilha a gente tenta pautar algumas, a gente chama de soberania digital popular, algumas práticas do nosso dia a dia de trabalho, algumas ideias que a gente tem, coisas que a gente ainda não executou, mas gostaria de executar, que estão no nosso horizonte, e ela pauta, via de regra, assim, né, vamos dizer assim, o seu principal pilar é de que ela tenha que ser de interesse popular. O que é ser de interesse popular? Como primeira análise, a gente pode dizer que não é do interesse do capital, e que não se paute por lucro e não se paute por iniciativas que não estejam dentro da perspectiva do povo. E quando a gente fala de soberania também, a Karina falou disso antes de mim, a gente está falando de soberania em relação a uma soberania individual. A gente está falando a gente quer uma soberania, não é exatamente uma soberania do Estado, em que o Estado vai tutelar tudo que a gente tem que fazer e ele vai entregar tablet para as escolas ou não vai, ou vai colocar câmera ou não vai. É uma soberania realmente popular e individual, sobretudo, para que seja possível que as pessoas tenham autonomia para fazer o que elas querem e ser sujeitos mesmo, sujeitos agentes das suas realidades ali. E isso já puxo, né, com todo o tempero de Paulo Freire aqui, o que é o que a gente faz em relação à educação. Educação de tecnologia, seja por toda a sua fase, em relação à inclusão digital, passando por alfabetização de dados, educação de fato de programação, tudo isso passa por uma agenda que está dentro da soberania digital popular, em que a gente não consegue desvencilhar esses pontos para que a gente tenha um resultado que realmente seja de interesse popular. Dentro dos cursos, a gente tem uma abordagem, obviamente, paulo-freireana, bastante do que ele ensinou sobre a alfabetização, a gente pega muitos desses ensinamentos como método, porque a tecnologia e a forma como como as pessoas, principalmente as pessoas periféricas, interagem com a tecnologia, via de regra é diferente das pessoas de centros urbanos, de metrópoles e de cidades grandes. E a realidade na periferia é outra, o acesso à internet é outro, a qualidade das escolas é outro, e a superlotação das salas é outra. Então, eu estou falando de várias coisas aqui em que vem anteriormente sobre essa discussão. Existem condições materiais dentro das escolas e de como que você ensina a tecnologia para essas pessoas que vem antes de você começar a dar tablet para todo mundo, e, enfim, acho que não preciso nem pautar mais nada sobre a questão de reconhecimento facial, de que isso não ajuda a educação e existe outros interesses. Então, o que a gente conseguiu aprender, na verdade, e aplicar, peraí, estou várias anotações aqui, o que a gente tem como principal foco dentro do que a gente entende na educação é, primeiro, entender que todo mundo deve ser agente da tecnologia, utilizar a tecnologia e o seu entendimento em relação a dados, em relação às tecnologias digitais, para que isso agregue na sua vida e ela possa interagir com esse mundo. Como eu falei no começo, a principal tarefa que a gente tem quando a gente começa a dar um curso é desmistificar muito das coisas do que
é a tecnologia, do que é programação, do que é mercado de trabalho para programação, por que as pessoas que estão desenvolvendo os códigos que a gente usa em todos os nossos aparelhos são sempre brancas, e não é à toa que eu, dentro do núcleo de tecnologia, seja branco, seja um homem branco, porque o mercado de tecnologia é um mercado de homens brancos. No livro do Colonialismo Digital, Walter e o Davidson, eles falam sobre o fardo do nerd branco. E é isso, a gente sofre disso, não tem por que não fazer essa crítica, e então levar a tecnologia e desmistificar todo esse pensamento neoliberal de que a tecnologia por si só vai solucionar todos os nossos problemas, o famoso tecnosolucionismo, né, que, como acho que a Jamila falou, uma coisa bem interessante, que o Google falou que a mudança da educação é inevitável. Isso é suco de tecnosolucionismo puro, assim, é achar que o avanço da tecnologia vai resolver nossos problemas da educação, sendo que falta escola com merenda, falta escola com transporte público adequado, carreira para professor, salário interessante, que seja atrativo para os professores terem uma vida digna e poderem executar as suas atividades. Então, para essa primeira parte da pergunta, realmente entregar um entendimento real do que é tecnologia, para depois ensinar o que é programação, depois ensinar linha de código. A gente teve experiências tanto para os militantes acampados das ocupações, para ensinar algumas trilhas mais generalistas em relação à tecnologia, explicar o que é internet, o que é rede, como que um dado vai para um lado para o outro, o que é um banco de dados, o que acontece na tela do seu computador, o que é um HTML, o que é JavaScript, como que tudo isso anda, como é que você clica num botão de uma foto, a foto abre, onde é que estava essa foto? Então, passar tudo isso. Também cursos em escolas públicas para mais ou menos para uma faixa de 12 a 14 anos, para as crianças entenderem realmente como que a tecnologia ela pode se apropriar dessa tecnologia, cursos mais próximos de algo profissionalizante, com perspectivas de conseguir vagas e conseguir executar algumas, executar não, poder se profissionalizar mesmo, né, conseguir uma vaga de desenvolvimento, e entre algumas outras ações com crianças, e que a gente utiliza outros métodos, outras formas de fazer, mas sempre com a sementinha ali freiriana de que a gente precisa entender o contexto de cada pessoa para poder realmente entregar o conhecimento que aquela pessoa precisa. E finalizando, indo para o final, mas pegando a segunda parte da pergunta, que o que o núcleo de tecnologia está utilizando como ferramentas didáticas para a tecnologia, ferramentas didáticas de fato, né? A gente procura usar embarcados, a gente entende que a robótica, o internet das coisas, embarcados, é uma forma muito boa de você conseguir abstrair alguns conhecimentos, fazer uma explicação mais clara, né, de alguns conhecimentos de programação, alguns conhecimentos de tecnologia e de como isso funciona. No núcleo de tecnologia, a gente tem a frente de games também, que é uma frente nova, mas que tem a intenção de já estar desenvolvendo jogos para fins educativos. A gente usa muito o paradigma da programação em blocos, então no code ou low code, para conseguir aproximar um pouco mais a alguns conhecimentos, e também não deixar de fora a ideia de que a utilização de ferramentas tecnológicas para didática, né, para ensinar coisas de tecnologia digital, principalmente, e programação, elas não são insubstituíveis, e que a gente pode ter criatividade e entender que a gente consegue ensinar muito da tecnologia, muito de programação, muito mesmo, apesar de todo esse aparato. A gente deu as primeiras aulas, aí, só para finalizar de vez mesmo, a gente tem problema para dar aula as questões materiais, né, na periferia, de dar aula para uma pessoa que não tem acesso à internet em casa, a pessoa não tem um computador, a pessoa muitas vezes, dependendo da idade da pessoa, ela nunca teve acesso a um computador.
às vezes a família tem um celular, então ensinar programação driblando um pouco as condições materiais e de como que a gente faz esse ensinamento dentro de um momento específico, ou como é que a gente pensa em dar uma aula online para essas pessoas, a gente também tem que utilizar recursos não digitais, como papel, como dinâmicas, falar para a pessoa, falar da vida dela e a gente, a partir disso, estruturar um pensamento mais próximo do que a gente quer explicar em relação à tecnologia, redes ou propriamente programação, como lógica, e essas outras e as outras formas de representação das tecnologias digitais. E, por fim, eu acho que é isso. O que o Núcleo de Tecnologia ele tem como intenção mesmo é levar para as pessoas e para os trabalhadores o que é interessante para eles, e a gente está renovando isso absolutamente todos os dias para entender o que é que a classe trabalhadora tá precisando, e balizar as nossas ações baseado no interesse popular, atrás de uma soberania digital e que seja anticapitalista, que seja fora que viva fora para fora, né, desses muros que essa mentalidade neoliberal do Vale do Silício nos impõe. Eu acho que é isso. Muito obrigado a todos. Bom, galera, muito obrigada. Vou dividir aqui a finalização com a minha parceira Bárbara, do Internet Lab. Como vocês podem ver, a gente está quase sendo expulsos aqui da sala, mas foi uma ótima mesa, uma ótima oportunidade de escuta. Infelizmente, não vamos ter tempo para as perguntas da plateia, mas vocês ficaram com os nomes, os rostos, podem procurar os contatos de todos os palestrantes e palestrantes para conversar, para fazer perguntas e para buscar colaboração. Eu acho que o que é importante de mesas assim é dar continuidade à colaboração para além do tema aqui colocado. Agradecer mais uma vez pela oportunidade de moderar, agradecer, Bruna, por ter ajudado em toda a organização, desde da ideia até o convite às palestrantes, e agradecer ao Internet Lab mais uma vez pela parceria. Obrigada. Gente, nem tenho o que acrescentar, a Nina já disse tudo. Queria só reforçar os agradecimentos, Catarina, Karina, Jamila, Alexandre, Nina pela parceria na organização, Bruna pelo apoio na organização, e a Júlia também, que estava organizando todos os painéis virtualmente, que estava na correria por aqui, e que merece todos os parabéns também. É isso, gente, obrigada.